Oi, pessoal, tudo bem? Então, dando continuidade aos fármacos que agem no trato gastrointestinal, nós vamos falar sobre os fármacos laxativos e antidiarreicos, tá? Quando vão ser usados? Os laxativos, quando o paciente sofrer da patologia caracterizada por constipação, e os antidiarreicos, quando o paciente tiver com diarreia, que é aceleração da motilidade gastrointestinal, tá? Primeiro, para vocês entenderem como funciona, o que é constipação, qual é a classificação dela, a classificação bibliográfica. Define-se como a diminuição da quantidade de eliminação de fezes, tá? Em média, menor que 2 a 3 vezes na semana, é bem pouco. E junto a isso, o paciente tem dificuldade de evacuar em função das fezes ou estarem endurecidas ou muito ressecadas, tá? Nos Estados Unidos, dos 25% da população tem o que a gente chama de constipação, tá? Por que ela acontece, tá? Isso pode acontecer por causas fisiológicas, quando o paciente tem alguma disfunção neuromuscular, quando o paciente tem algum defeito no cólon, no trato gastrointestinal, tá? Quando ocorre uma alimentação irregular também, que é uma dieta pobre em fibras. Outra coisa que acontece bastante é quando o paciente está em locais que não é acostumado e por alguma estimulação do sistema nervoso ou desestimulação não consegue evacuar, tá? Falta de exercício, hábito intestinal irregular, tá, gente? Então, ele não tem um hábito, uma rotina, tá? Ou às vezes um paciente que viaja muito ou que está doente, enfim, tá? O que pode acontecer, pessoal? Além dessas causas medicamentosas, que são medicamentos como a morfina, que diminuem a quantidade de evacuação, tá? E quando tem algum tumor ou alguma obstrução no trato gastrointestinal, tá? Diante dessa situação, a primeira opção para os médicos é um tratamento não farmacológico. O que seria? A utilização de uma maior quantidade de fluidos, água, sucos, tá? Os sucos verdes são muito importantes porque, além de serem fluidos, eles vão conter fibras, tá? Outra coisa são a utilização de exercícios que aumenta a motilidade intestinal, tá? E tentar manter uma rotina. Dando sequência, pessoal, quando o paciente não tem uma melhora com tratamento não farmacológico, se opta por fármacos, tá? Que aceleram, que aumentam a motilidade do intestino, consequentemente o paciente vai evacuar, tá? Primeira classe são os conhecidos laxantes, tá? E a gente tem que ver que eles são utilizados quando o paciente tem constipação, quando ele vai fazer algum contraste radiológico para colonoscopia, por exemplo, que é o exame, ou quando o paciente quer emagrecer de forma errada, forma abusiva, ele utiliza, tá? E os primeiros que a gente vai conhecer, deixa eu só ver aqui, são as fibras, tá? Depois a gente conhece os medicamentos, tá? O que são fibras? Com certeza vocês já ouviram falar que são parte dos alimentos que não são digeridas, elas não se solubilizam em água e com isso elas facilitam a eliminação através do aumento da motilidade do trato gastrointestinal, tá? Quais são os benefícios delas, pessoal? Além de acelerar a motilidade, facilitar a evacuação, elas diminuem os níveis de colesterol, elas estabilizam glicemia, tá? E podem evitar o câncer por um problema lá no trato gastrointestinal. Então, câncer de intestino grosso, hemorroidas, obesidade e tudo mais. Esses são os efeitos benéficos das fibras, tá? Não quer dizer que todo mundo vai ter esses efeitos, mas elas podem ajudar dessa forma, tá? Gente, pectina e hemicelulose são as mais utilizadas, elas estão presentes em frutas. É aquela parte entre o gomo da laranja e a casca, a parte branquinha, tá? A lignina está presente também na cenoura, vagem, ervilha, todos os grãos que são integrais. Tem nos farelos de trigo e aveia também, e as gomas e mucilagens, que são os psyllium, que pode manipular na farmácia e tudo mais, certo? Caso o paciente não note uma melhora de 1 a 3 dias com essas fibras, os médicos prescrevem amolecedores do bolo fecal. O que são eles? São
Destaco para vocês o óleo mineral, tá? Eles facilitam a eliminação, tá? O Dokusato de sódio também, mas o óleo mineral é o que é o mais utilizado, tá? Ele vem sob diversos nomes, mas o óleo mineral, se vocês pedirem, todo mundo vai saber, tá? E além deles, o bisacodil, vocês podem destacar é o sulfato de magnésio, só que eles vão poder ter efeito irritante da mucosa, mas eles podem funcionar, tá? Mas se vocês lembrarem de um laxante, lembrem do óleo mineral, tá? Ele não é tão irritante para a mucosa gastrointestinal como esses outros aqui. Além desses que temos, que já falamos, que são as fibras, o óleo mineral e todos os outros, a gente tem aqueles que eu falei para vocês anteriormente no conteúdo anterior, que eles aumentam a motilidade e o trânsito do trato gastrointestinal, e eles, além disso, eles ajudam para diminuir a êmese, tá? Então, a domperidona, a metoclopramida, todos eles são muito bons. Ok? Até aqui, pessoal? Vamos lá, então, para diarreia. Tudo que a gente falou até aqui é um resumão, tá? Até aqui. De fármacos usados para constipação, para quem não consegue evacuar. Destaque um óleo mineral, tá? Que é um dos mais utilizados quando a alimentação não ajudar. Agora a gente vai ver o que é diarreia. Se constipação era a dificuldade de evacuar, a diarreia é a eliminação excessiva das fezes, o aumento da frequência das evacuações e também é a parte que tem muita perda de líquido, então a consistência das fezes diminui também, tá? Existem 3 tipos de diarreia, tá? Elas podem ser causadas por bactérias, vírus ou protozoários, tá? Ou até quando o paciente tem a síndrome do intestino irritado. Mas a diarreia por bactérias é bem comum. Quando tem uma infecção por salmonela, por exemplo, que é a da maionese, que a gente sabe, do ovo, enfim, o rotavírus, que é quando a gente diz que é da água, enfim, assim acontece, tá? Outra coisa que a gente tem que tomar cuidado é que alguns medicamentos, eles aumentam a motilidade exageradamente no trato gastrointestinal e causam diarreia, como é o caso do clavulanato de potássio. Onde eu encontro esse medicamento? No Clavulin, que é a amoxicilina mais clavulanato, tá? Utilizado para diversas infecções do trato respiratório superior e inferior. E o paciente que usar pode ter perda excessiva de líquido e aumento do nível de diarreia, tá? Então, o que se indica neste caso, tá? Os médicos prezam pela reidratação, então utilizar sempre soro quando o paciente tá com diarreia, tá? Buscar tratar com antibióticos quando for bacteriana, antiparasitários quando for por protozoários, giardia, vermes em geral, tá? E utilizar, então, fármacos que diminuem a motilidade intestinal. Destaco aqui a loperamida, tá? A loperamida que eu listei aqui seria o quê? O Imosec, utilizado para popularmente trancar. Então, esse é o destaque. Se vocês falarem em antidiarreicos, lembram da loperamida, mas lembrem que é o Imosec. E lembrem sempre que a hidratação, a reidratação é essencial para manter, além do nível de saúde normal, manter a flora intestinal, que vai fazer com que tu trabalhe bem após o uso desses antibióticos, desses medicamentos antidiarreicos, tá? Dando sequência, pessoal, além de utilizar um antidiarreico, de tratar a causa da diarreia, seja ela com um antibiótico, por exemplo, o Bactrim, anotem aí, o Bactrim, que é sulfametoxazol mais trimetoprima, Bactrim, ou Bactrim F, que é a dosagem maior, é utilizado para tratar diarreias do trato, em função de bactérias no trato gastrointestinal, bactérias oportunistas, tá? Mas a gente usa em conjunto reidratantes orais e a loperamida para evitar uma desidratação severa, evitar que o paciente vá muito e perca muito líquido. Então, loperamida, qual é a função? Diminuir a motilidade e diminuir a diarreia. O que vou usar junto? Reidratante oral e vou tratar a causa da diarreia, tá? Hoje em dia tem se falado muito em carvão ativado, é muito bom para eliminar toxinas que estejam causando a diarreia. E quando o paciente ele tá viajando por diversos lugares, o bismuto é muito bom, mas destaquem o carvão ativado para eliminar toxinas, certo, pessoal?
a gente fala muita coisa, mas vocês vão lembrar bem fácil. Constipação, eu vou utilizar fármacos que aumentem a motilidade gastrointestinal, como óleo mineral. Diarreia, eu vou tratar a causa, normalmente com antibióticos. O antibiótico mais usado é o Bactrim, cujo princípio ativo é sulfametoxazol mais trimetroprima. Vou usar reidratante oral, vou usar loperamida, que é o Imosec, e um carvão ativado para eliminar toxinas, tá? Ok até aqui? Mas, durante esse processo de diarreia, constipação, qualquer alteração no trato gastrointestinal, pode ocorrer o que a gente chama de cólica, tá? A cólica, ela pode ser gastrointestinal, ela pode ser de origem hormonal, ela pode ser uma cólica no intestino, uma cólica no útero, uma cólica na bexiga, enfim, em qualquer lugar. E a cólica é caracterizada por espasmos, pessoal, tá? A musculatura fica como se fosse latejando e dói muito, tá? Então, quando a gente utiliza um fármaco antiespasmódico, esse aqui, ó, a gente vai tratar a cólica, tá? Ela inibe as cólicas em qualquer um dos órgãos mencionados aqui. Tem muito medicamento, tá? Mas o principal deles, pessoal, fiz bem sucinto, é a escopolamina, que é o princípio ativo do Buscopan, ou utilizada em conjunto com a dipirona, seria o Buscopan composto, tá? A atropina, que não é muito usada, e medicamentos para cólica em geral, como a Atroveran, que contém papaverina, que é um derivado da atropina, mas destaquem como antiespasmódico o Buscopan. Buscopan é nome comercial, vocês têm que lembrar disso. E lembrar que o princípio ativo é a escopolamina. Buscopan composto tem escopolamina e dipirona, certo, pessoal? De forma simples, sucinta, é isso que vocês precisam saber, tá bom? Qualquer dúvida, fico à disposição. Tenham uma ótima semana. Um abraço e até mais.